Oi, alunos, tudo bom? Então, para a gente fixar um pouquinho mais sobre o que a gente tem falado nessas últimas semanas, eu preparei aqui um vídeo para vocês, né, mostrando a evolução dos modelos atômicos. A evolução dos modelos atômicos ocorreu por meio do avanço tecnológico e de experimentos realizados por alguns cientistas, tais como Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Visto que não é possível visualizar um átomo isoladamente, os cientistas, com o passar do tempo, criaram modelos atômicos, ou seja, imagens que servem para explicar a constituição, propriedades e comportamento dos átomos. Esses modelos explicam o que diz a teoria, mas isso não quer dizer que fisicamente o átomo seja igual ao seu modelo. Os primeiros que imaginaram a existência dos átomos foram os filósofos gregos Leucipo e Demócrito, em aproximadamente 450 a.C. Segundo eles, tudo seria formado por minúsculas partículas indivisíveis. Daí a origem do nome átomo, que vem do grego a, não, e tomo, partes. No entanto, essas ideias não puderam ser comprovadas na época, constituindo-se apenas como hipóteses. Assim, outras teorias tomaram seu lugar e o pensamento de que tudo seria composto por átomos ficou esquecido durante uma boa parte da história da humanidade. Mas no século XIX, alguns cientistas passaram a realizar testes experimentais cada vez mais precisos graças aos avanços tecnológicos. Com isso, não só se descobriu que tudo era realmente formado por minúsculas partículas, mas também foi possível entender cada vez mais sobre a estrutura atômica. Os cientistas usaram as informações descobertas por outros estudiosos para desenvolver o modelo atômico. Dessa forma, as descobertas de uns cientistas era substituída pela de outros. Os conceitos que estavam corretos permaneciam, mas os que comprovadamente não eram reais passavam a ser abandonados. Assim, novos modelos atômicos foram criados. Essa série de descobertas da estrutura atômica, até chegar aos modelos aceitos hoje, ficou conhecida como a evolução do modelo atômico. São 4 as principais teorias estudadas nessa evolução. Vejamos cada uma resumidamente. Primeiro, o modelo atômico de Dalton. Em 1803, Dalton retomou as ideias de Leucipo e Demócrito e propôs o seguinte: a matéria é formada por átomos, que são partículas minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis. Esse modelo fazia uma analogia à estrutura de uma bola de bilhar. Todos os átomos seriam assim, diferenciando-se somente pela massa, tamanho e propriedades para formar elementos químicos diferentes. O modelo atômico de Thomson. Por meio de um experimento com uma ampola de Crookes, que é um tubo de vidro fechado com um eletrodo positivo e um negativo, onde se colocavam gases em pressões baixíssimas e submetidas a altas voltagens. Thomson descobriu que existiam partículas negativas que compunham a matéria. Isso significava que o modelo de Dalton estava errado, porque o átomo seria divisível, tendo em vista que ele teria partículas ainda menores negativas, chamadas de elétrons. Visto que o átomo é neutro, cargas positivas também deveriam existir. Assim, J. Thomson propôs o seguinte em 1898. O átomo é constituído de uma partícula esférica de carga positiva, não maciça, incrustada de elétrons negativos, de modo que sua carga elétrica total é nula. O modelo atômico de Thomson parecia com um pudim ou bolo de passas, tá? Como a gente vê aqui na imagem. Tá? Os elétrons seriam incrustados ao núcleo. Né?
O modelo atômico de Rutherford. Em 1911, o físico neozelandês Ernest Rutherford realizou um experimento em que ele bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa, emitidas por uma amostra de polônio, material radioativo, que ficava dentro de um bloco de chumbo com um pequeno orifício pelo qual as partículas passavam. Por meio dos resultados desse experimento, Rutherford percebeu que, na verdade, o átomo não seria maciço, como propôs os modelos de Dalton e Thomson. Veja o que ele propôs. O átomo é descontínuo e é formado por duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é denso e tem carga positiva, ou seja, é constituído de prótons. A eletrosfera é uma grande região vazia onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Então, o modelo atômico de Rutherford fazia uma analogia ao sistema solar. Em 1932, o cientista Chadwick descobriu a terceira partícula subatômica, o nêutron. Dessa forma, o modelo de Rutherford passou a ter os nêutrons no núcleo junto aos prótons, ficando assim. Tá? Então, a parte verde aqui é o próton, que é a parte positiva, tá? Junto aos nêutrons, que seriam, como o próprio nome diz, são partículas neutras, tá? Em energia. E girando em torno do núcleo, tá? Nós temos os elétrons, que são a carga negativa. O modelo atômico de Rutherford-Bohr. Esse modelo recebeu esse nome porque em 1913 o cientista Niels Bohr propôs um modelo que se baseou no de Rutherford, apenas o aprimorando. Entre seus principais postulados temos o seguinte: os elétrons movem-se em órbitas circulares e cada órbita apresenta uma energia bem definida e constante, que são conhecidos como níveis de energia, e constante para cada elétron de um átomo. Essas camadas eletrônicas ou níveis de energia passaram a ser representadas pelas letras K, L, M, N, O, P, Q, que nós já falamos sobre isso, respectivamente, no sentido da camada mais próxima ao núcleo para a mais externa. Tá? Então, aqui representando os prótons e os nêutrons, tá? E os níveis de energia, tá? Onde os elétrons circulam o núcleo. Então, aqui, ó, veja a figura a seguir, que, segundo esse modelo, as órbitas vão progressivamente sendo preenchidas pelos elétrons. Os átomos mostrados a seguir são dos primeiros 8 elementos da tabela periódica. Então, nós temos aqui o hidrogênio, tá? O núcleo do hidrogênio, com o seu único elétron girando em torno do núcleo. Depois o hélio, né, com seus 2 elétrons girando em torno do núcleo. Depois o lítio, com seus 3, tá? Na primeira camada 2 e depois 1 na segunda camada. Depois nós temos o berilo, né, que tem número atômico 4, tá? Na camada K, 2 elétrons, e na camada M, 2 elétrons, completando assim os seus 4. Depois o berilo, né, que o número atômico dele é 5, né? Então na primeira camada, K, 2 elétrons, e na segunda camada, M, 3 elétrons. Depois o carbono, né, o número atômico dele é 6. Então na primeira camada, 2 elétrons, e na segunda camada, 4. Depois o nitrogênio, né, com seus 7 elétrons. Na primeira camada, 2. E na segunda camada, os outros 5 elétrons. E aqui o oxigênio. Né, na primeira camada, 2. O número atômico dele é 8. Na primeira camada, 2. Depois na camada mais externa, 6 elétrons. Tá, turma, então eu espero ter ajudado a vocês compreenderem um pouquinho como surgiu essa ideia de átomos, né? E temos atividades para fazer, e a semana que vem a gente retorna, tá? Com mais informações para vocês a respeito de química.
Tá? Por enquanto, um abraço, até mais.